Mas hoje nós vamos acalmar um pouco a mente antes de começar, para que a gente possa receber bastante conhecimento, bastante informação, porque a noite de hoje ela é bem importante. Ela é um dos nossos pilares principais que fazem com que a gente movimente toda a nossa energia, toda a nossa o nosso entusiasmo. Então, nós sabendo lidar com a mente, a gente consegue lidar ainda mais com todas as situações que a gente vive com mais facilidade, né? Não só facilidade, tendo mais resultados, porque o que a gente vem buscando é ter mais resultados, mais leveza, mais presença, né? Estado de presença. Bom, então, gente, vamos fechar um pouquinho os olhos, tá? Eu peço para vocês estarem numa posição confortável e respirar profundamente e soltar o ar. Vai se desconectando com as tensões, preocupações, ansiedade. Respira mais uma vez profundamente. Eu peço nesse momento a inteligência infinita nos guie, nos oriente para mais esse encontro. Que a gente possa levar daqui um conhecimento que vai contribuir com o nosso crescimento. Peço para os anjos, seres de luz, que nos protejam nessa noite, que a gente possa sair do mental e acessar a energia do coração, do sentir, do perceber e do ser, para que cada vez mais a gente esteja no nosso estado presente e soltando tudo aquilo que nos distrai, nos tira a atenção para estar no aqui e no agora. Respira mais uma vez profundamente e vamos voltando então. Vamos começar. Então, hoje o nosso tema é a maior prisão é aquela que você nem sabe que está. E ela começa no que você não acredita. E o que seria isso, né? A gente vem, de certa forma, carregando tantas informações, como a gente anda no piloto automático, a gente não se percebe. Então, muitas pessoas ainda estão. Boa noite, Clary. Muitas pessoas ainda estão vivendo abaixo do potencial que elas têm, porque elas não acreditam que o que elas pensam estão gerando a vida a todo momento. As nossas vivências, as nossas ideias, as nossas emoções, os nossos sentimentos, eles criam o tempo inteiro. E isso vem muito de tudo aquilo que a gente está construindo como verdade. Quais são as bases sólidas do que a gente acredita que nós somos? Eu queria que você parasse um pouco para pensar no que você acredita sobre você. O que você acredita sobre você é o que te torna a pessoa que tu é hoje. Muitas vezes a gente acaba sendo um falso positivo,
porque muitas vezes a gente diz que acredita que é positivo, que tem pensamentos positivos, que está se dando o melhor, mas muitas vezes a gente está indo contra nós mesmos, porque a gente deixa de acreditar no nosso potencial devido às experiências que tivemos e aquilo que nós começamos a acreditar. A gente pode entender um pouco mais das nossas vivências através das experiências que a gente tem. Quantas experiências que a gente tem repetidamente devido às situações que a gente já viveu e coloca como exemplo, coloca como uma verdade. E essa verdade, quando a gente não olha para a possibilidade final, é a... Só um pouquinho. Tem mais um cliente. Boa noite, Angélica, tudo bem? Então, o ponto que a gente vai trabalhar mais aqui é tudo aquilo que está enraizado, tudo aquilo que a gente não acredita que são os nossos pilares. Então, os nossos pilares a gente recebe ou de tudo aquilo que a gente viveu, ou é da nossa família, e a gente tem que começar a se questionar mais. Quando a gente questiona as nossas verdades, a gente começa a perceber que as verdades que a gente tem são verdades compradas, verdades implantadas, verdades que muitas vezes não são nossas, e sim a gente só está repetindo de diversas formas onde a gente não se pergunta, não se percebe, não muda a forma de pensamento. Então, tudo isso, né, faz com que a gente repita diversas vezes o mesmo padrão. E quando a gente entende que a gente precisa ou ressignificar, ou nos perguntar, ou nos questionar para que a gente possa ter um hábito, uma habilidade diferente, a gente começa a mudar. Hoje eu vou trazer aqui algumas histórias para que vocês possam entender. Existia uma família que ela sempre no final de ano ela assava frangos sem as asas. Eu não sei se vocês conhecem essa história. E depois de um tempo, essa moça casou e ela continuou permanecendo fazendo frango assado sem as asas. E o marido dela questionou ela por que que ela estava fazendo este frango sem as asas. Ela falou: não, mas é que é assim que se faz um frango. Um frango assado bem feito se tira as asas do frango. Aí ele questionou, mas na minha família, a minha mãe cozinha o frango, assa o frango com as asas. E aí ela começou a se questionar, e é isso que a gente tem que fazer com a gente, é se questionar o que, que é verdade para mim. Aí ela foi conversar com a mãe dela e perguntou: mãe, qual é a finalidade de a gente tirar as asas do frango se a gente também come o frango? A mãe dela respondeu: eu vou ter que perguntar para minha mãe, porque eu também aprendi da minha mãe que a gente tirava as asas do frango para assar. E ela foi lá, conversou com a mãe dela e ela disse: olha, a gente tira as asas do frango porque a forma que eu tenho não cabia o frango com as asas. Então, o que, que aconteceu nessa realidade ali? Foi passando de geração para geração, e porque uma pessoa de fora da família questionou essa pessoa,
eles conseguiram perceber que isso era apenas uma crença e foi repetida por mais de 3 gerações. E fora isso, quantas vezes a gente pega e faz a mesma coisa, né? Tá repetindo sem se questionar, sem saber se isso é verdadeiro ou não. E isso cabe muito também nas questões de relacionamento, né? A gente, muitas vezes, a gente tem pais abusivos ou agressivos e nos relacionamentos que a gente tem, a gente vai ter, enfim, a gente acaba procurando uma pessoa muito semelhante a isso. Só que qual é o verdadeiro relacionamento para ti? Eu gostaria de repetir os relacionamentos dos meus pais, mas para mim já me tornou um hábito ver os meus pais ou discutindo, ou meus pais brigando, ou meus pais questionando. Mas esse é um relacionamento que funciona para mim? Hoje em dia, existe muitos conflitos em relação a isso. A gente tem a crença de que quando a gente casa, a gente, como mulher, muitas vezes precisa ser submissa ao marido. Então a gente vai passando sem questionar. E essas são umas verdades que, se a gente não for buscar o que é valioso para mim, isso vai se tornar algo, vai se tornar um problema. Por isso que está tudo na mente. Se eu fui criada num lar que tem harmonia, paz, tranquilidade, eu vou querer um relacionamento com harmonia, paz, felicidade. Se eu encontro um marido, eu tenho alegria, paz, felicidade. Se eu encontro um marido abusivo, violento, agressivo, isso não vai fechar com o que eu acredito. E da mesma forma, a gente vai tocando a vida no automático e vai nos impedindo de ver o que funciona e o que não funciona para nós. Por isso que a mente da gente, ela está sempre criando os mesmos padrões. E quando a gente não se questiona, a gente não vê o que está funcionando, a gente vive uma vida frustrada ou uma vida em looping, porque não está me satisfazendo, não está me agradando, mas eu não sei nem o porquê que isso está acontecendo. E quantas vezes a gente repete isso? Tá indo num trabalho que está sendo desgastante e a gente não consegue perceber o que aquilo está me incomodando, está me machucando ou está me ferindo. Porque a gente vem de que a gente tem que baixar a cabeça e os outros estão sempre certos, porque eu acreditei que enquanto eu era ali adolescente, criança, tudo que eu tinha que fazer era ouvir e obedecer. E muitas vezes a gente tem tantos dons e tantas coisas boas dentro da gente que a gente não consegue se expressar porque a gente acha que é assim. Mas as coisas elas não são simples assim. Qual é a verdade? A verdade é ser natural. A verdade é ser leve. Então, quando eu não estou sendo eu na minha natureza, na minha leveza, eu não estou sendo natural. Então, a gente sempre traz o que conflita para a gente poder olhar direitinho e soltar essas questões. Soltar tudo que a gente tem que nos incomoda, que nos machuca e que nos faz sair da zona de conforto. Quantos de nós, né, acreditamos que tudo que a gente passa é porque a gente merece? Tudo que a gente passa foi um condicionamento que a gente criou na nossa mente. E por isso que a gente tem que trazer muito as nossas histórias, né? As minhas histórias de crenças são muito fortes.
Até que eu não consegui compreender como as coisas funcionavam, eu precisava passar por cima de mim. E o passar por cima de mim era não me respeitar, não me olhar e não me amar. Só que quando eu não me amo, eu não consigo amar as outras pessoas. Quando eu não me respeito, eu não consigo respeitar as outras pessoas. E tudo começa a ficar tenso, tudo começa a ficar mais sólido, porque tudo diz respeito a nós. Quando eu entendo que primeiro eu tenho que dar para mim, eu tenho que ter amor, eu tenho que ter respeito, eu tenho que estar em paz, para poder passar para o outro tudo aquilo, tudo começa a fazer sentido. A gente precisa entender que se eu consigo dizer um não, se eu consigo me respeitar, eu vou conseguir respeitar o outro. E é nesses momentos que a crença ela pega valendo. Ela pega porque se tu não tá preparado, tu vai sofrer. E o sofrimento faz com que a gente se mexa, com que a gente se modifique, com que a gente queira algo melhor. Porque é muito difícil a gente querer algo novo se a gente não tem o sofrimento. Nesse planeta onde a gente vive, quando a gente está confortável, a gente não evolui, porque está bom, está quentinho, está confortável, dá para passar dá para esperar um pouquinho mais. Tá? E quando vem as turbulências, muitas vezes a gente não aceita, porque é muito melhor viver no confortável. Mas o confortável, muitas vezes, é uma repetição de geração para geração, até que tu saia da zona de conforto e decida, né? Agora eu vou fazer o que é bom para mim. E essas são as coisas que eu mais gosto de mexer e de trabalhar. É muito fácil a gente repetir tudo que a gente foi ensinado. Eu acho que é uma das coisas mais interessantes que eu vivo, porque quantos, né, dos meus amigos continuaram repetindo, né, tudo que os pais faziam, tudo que a escola mandava, né, e eu era toda errada, assim, eu, eu sempre fui de seguir a minha cabeça, mas isso era muito difícil, porque eu sei que tem pessoas que vão sentir isso que eu vou falar, é muito difícil porque muitas vezes tu não é aceito, né? Porque tu não é dentro dos padrões ou da escola ou do que as pessoas consideram normais. Mas isso que me fez ser diferente e querer olhar para as coisas de um modo diferente. Olhar o que não estava funcionando para que eu pudesse olhar para mim com respeito e fazer com que as coisas começassem a funcionar. Porque eu era realmente essa falsa positiva. A falsa positiva que estava sempre tudo sim, tudo era bom, não sei o quê, e dentro de mim, a crença que batia dentro de mim, a carcaça fora dizia uma coisa, mas o que estava dentro de mim dizia outra coisa. Que eu era insuficiente, que eu era insegura, que as coisas não davam certo para mim, que eu tinha muita dificuldade, porque eu tinha dificuldade na escola, porque eu tinha dificuldade de, de aceitação, né? Então, a gente vai comprando esses rótulos. E eu sei que dói muito, né? A gente querer sair dessa situação que a gente se coloca. Mas depois que eu entendi
que não era aquilo que as pessoas me diziam, mas aquilo que eu sentia sobre mim, sobre aquilo que eu via que eu era, que transformava a minha vida, que transformava o meu ao redor. Tudo começa a mudar, porque não é mais a partir do que eu falava. Do que eu falava, eu tinha que criar uma armadura para que os outros não me invadissem, porque eu também não conseguia dizer não. Então eu criei uma grande armadura para que eu pudesse me proteger e me bloquear e parar de sentir as dores que eu tinha. Mas as dores, elas não eram de fora, gente. É isso que eu quero trazer aqui, que vocês precisam entender. Nunca é de fora a questão. A questão era dentro, o quanto eu estava machucada, o quanto eu estava doente, o quanto eu estava triste por dentro. O externo, ele sempre vai refletir aquilo que eu preciso transcender, aquilo que eu preciso mudar, aquilo que eu preciso melhorar. Ele não está ali para te agredir. Quantas vezes a gente fala uma simples palavra para uma pessoa que a gente só quis dizer e essa pessoa fez uma tempestade num copo d'água. Mas não é a questão de você, é a questão da pessoa, o que tem dentro da pessoa. E isso foi assim por muitos anos na minha vida, né? As pessoas me falavam alguma coisa, eu levava para o coração, eu pegava para o pessoal. E era eu que estava doente, era eu que precisava de ajuda. E quando a gente começa a se fortalecer, a encaixar as pecinhas, não, mas espera aí, eu tenho que me reconhecer, porque senão o outro nunca vai me reconhecer. Quantas vezes a gente espera um reconhecimento e a gente nem se reconhece? Quantas vezes a gente se olha no espelho e não consegue se dizer que a gente é a nossa melhor versão? Porque hoje, querendo ou não, a gente já é a nossa melhor versão de 20 anos atrás, de 30 anos atrás. Então, começar a se honrar e acreditar que a gente pode sim ser e ter as coisas boas porque a gente merece. Não é porque eu sou a falsa positiva que eu era que eu merecia, porque daí eu não tinha paz de espírito. Eu estava ali, caía alguma coisa, não, eu tenho que ser boa, eu tenho que não sei o quê, mas dentro de mim eu estava, meu Deus, isso não podia ter acontecido. Essa é a falsa positiva, que a gente dá mais crédito e mais valor ao que os outros dizem, ao que os outros falam, do que nos próprio acolher. Quando eu me acolho, né, em várias situações que eu sempre digo que a gente acaba mentindo para a gente mesmo, a gente dá saltos quânticos, né? Olhar para aquilo, eu tô triste, calma, vai passar. Eu sei que é uma questão de tempo e as coisas vão começar a melhorar e as coisas vão começar a fluir. É como eu me trato perante as situações, perante as adversidades. Quando eu entendo que tudo se baseia em mim, o externo ele não tem o poder de te machucar. Ele não tem o poder de te ferir. E por isso que eu precisei, em muitos anos da minha vida, criar uma armadura, porque eu precisava me proteger, mas eu não precisava me proteger dos outros, eu precisava me proteger de mim, porque eu não estava me reconhecendo. Eu sempre era, e eu olhava para mim como uma falha. Em algum momento eu posso falhar, em alguma circunstância eu não vou dar conta. E, e aí, hoje eu me permito acertar e errar, porque essa é a vida que a gente tem. A gente precisa entender que a gente está aqui para experienciar. E tem coisas que eu fiz e que eu nunca mais vou fazer. Mas tem coisas que eu fiz que me libertaram
E eu vou repetir por muitas vezes. Então, quando a gente acredita que pode tudo, eu sempre digo, a gente pode tudo, porque a gente é um ser infinito, com infinitas possibilidades. Aconteceu uma questão na tua vida, para, reflete, analisa, ressignifica. Essa palavra assim, ó, ressignificar as coisas. Num momento a gente pode estar agindo com a cabeça quente, mas se a gente parar um pouquinho, a gente vai ver que a gente poderia ter agido de uma forma diferente. Por isso que hoje eu trabalho muito com a questão da neutralidade, porque eu preciso ver se as minhas crenças elas estão me impulsionando ou se as minhas crenças elas estão me desvalorizando. Eu não penso mais no outro, mas eu penso no todo. Isso era uma das coisas que eu não pensava. O que que isso, o que que isso pode trazer para mim de bom e de melhor? Quando a gente está, quando a gente está cada vez mais entendendo como a gente funciona, a gente tem respostas mais satisfatórias. Então, por isso que sair do automático, sair das coisas, né, que a gente tornou sólidas, os pensamentos sólidos, as atitudes sólidas, os nossos relacionamentos sólidos, muitas vezes nos fazem fracassar, porque nem eu sou uma pessoa sólida. Eu tenho muitas coisas que eu gosto e outras coisas que eu não gosto. Vai ter dias e momentos que eu posso fazer aquilo e tem dias e momentos que eu não posso. E eu tenho que entender que eu tenho um limite e uma limitação. Quando a gente não entende que a gente quer fazer com que tudo seja linear, que não vai ter altos e baixos, a gente se tropica. E aí a gente perde muito tempo tentando pensar naquilo que poderia ter dado certo em vez de focar, não, isso não deu certo, ok, deixa eu ir para a próxima, mas entendendo o que eu fiz para que na próxima situação eu seja aprovada, né? Seja eu possa não repetir mais a mesma situação. Eu sempre digo, né? Se a gente está repetindo, se a gente está tendo loopings, é porque a gente não está conseguindo passar para o próximo nível. E a gente só não passa para o próximo nível porque a gente não observa o que está fazendo. A gente não para, reflete, vê o que pode mudar, o que pode fazer diferente. É sempre ser o é sempre ser a pessoa que está olhando de fora, não a pessoa que está ali passando pela situação, passando pela dificuldade, tá? Como eu posso fazer com que isso funcione para mim? São palavras e mecanismos que a gente tem que ter na nossa mente para que a nossa mente trabalhe para nós, não mais fique solta e indo para qualquer lugar. Se tu não direciona o que tu quer e as coisas que tu quer fazer, ela vai ficar sempre bagunçada. E uma mente bagunçada, ela faz bastante bagunça. Não sei se vocês concordam comigo, mas quando a gente procura organizar nossa mente, né? A gente tem mania de organizar o que está externo, né? A cama bem arrumada, a roupa bem passada, tudo muito limpo. E a gente organiza o que está interno, quais as crenças que a gente precisa organizar na nossa vida para que elas nos favoreçam. Porque toda a crença que a gente tem, se a gente não olha para ela como algo positivo, a gente tem que sim ressignificar essa crença. Porque essa crença ela nos adoece.
Quantas vezes eu tive a crença de não merecer as coisas, né? E muitas vezes, quando eu estava recebendo coisas extraordinárias, eu não me achava merecedora de estar tendo esse privilégio de ter as coisas. Hoje, por mais difícil que seja qualquer situação, eu sei que eu vou dar conta. Eu sei que de alguma maneira eu vou solucionar, porque quando a gente tem confiança, quando a gente tem segurança, ninguém nos para. E é essa confiança e é essa segurança que eu quero que vocês comecem a adquirir ela. Tendo ela, a gente consegue relacionamentos, dinheiro, saúde, sucesso, prosperidade, tranquilidade, paz, harmonia. Mas a gente sempre tem que olhar o que não está funcionando. É fácil, tipo, viver a vida no automático. Mas qual é a posição que eu tenho que tomar? Ah, está acontecendo alguma coisa, eu não vou me pronunciar, eu não vou falar. Não, eu não vou cobrar. É bem diferente. Eu não vou cobrar, mas eu vou conseguir me comunicar. Eu vou conseguir me expressar, porque hoje eu sou uma mulher. Hoje eu não preciso mais cobrar ninguém, porque ninguém aqui, né, é meu filho ou minha filha. Nem o meu marido não tem que cobrar. Eu tenho que olhar para o meu marido e conversar com ele, trazer para ele as minhas dificuldades e ele tem que comigo junto achar uma solução. Essas histórias, né, que a gente vem repetindo de geração para geração, que a gente casa, a mulher vira, ela vira capacho do marido, né, ou o marido vira o capacho da mulher porque as pessoas resolveram se entrelaçar de um modo que até o CPF uma vez, acho que era do casal, se eu não me engano era isso. Antigamente tinha uma coisa dessa, porque minha mãe e meu pai eles eram dessas. Mas a gente não veio aqui para um se anular para o outro. A gente veio aqui para somar. A gente veio aqui para conquistar juntos. E isso é ser adulto. Né? Eu não preciso mais mandar no meu marido, eu preciso conversar com o meu marido, eu preciso dialogar com ele. Para que a gente entre num consenso e que seja bom para mim e para minha família. Então, para tu ver que como as crenças elas fazem com que a gente tenha atitudes muitas vezes sempre de filho ou de filha, né? Alguém tem que mandar, alguém tem que exigir. Não, era ali. Eu sou uma adulta, eu tenho que olhar que tem vezes que eu não vou dar conta e que eu preciso de ajuda e que está tudo bem, mas tem vezes que eu tenho que ter comportamentos coerentes com a minha idade. Eu não posso mais estar ali brincando com as emoções das outras pessoas. E quantas vezes a gente faz isso inconscientemente? Essa cobrança, essa exigência que muitas vezes ferem as pessoas. E quando tu cobra as pessoas, elas não fazem as coisas com amor. Agora, quando tu conversa com elas, pede para elas, as pessoas elas querem te ajudar o tempo inteiro. E é muito diferente quando a gente cobra e quando a gente conversa, quando a gente entra num consenso. É muito difícil eu cobrar do meu marido. Eu sempre pergunto para ele, o que que tu acha, né, de fazer isso ou fazer aquilo, ou até quando ele vai fazer algumas coisas que eu não quero. Mas lembra que não é sobre mim, é sobre a pessoa? Quantas vezes eu olho para ele e disse, mas faz sentido para ti ter isso ou aquilo ou aquele outro? Eu faço a pessoa pensar, eu começo a fazer várias perguntas e eu não vou para negação. Porque quantas vezes, né, alguém chega para ti e tu diz para ti não. E qual é a tua reação?
Pensa do lado contrário, quando alguém chega e te diz um não. Não, não faz assim. E quando é, olha como é diferente, mas por que tu tá fazendo assim? Quando a gente consegue entender que o outro não é mais posse da gente, a gente começa a criar um criacionamento. E é esses criacionamentos que fazem com que a gente prospere, fique bem, tenha mais alegria em estar com uma pessoa. Eu atendo muitas pessoas aqui que elas só dormem na mesma cama, mas que hoje não se respeitam mais. Antes, né? Antigamente. Que antes não se respeitavam mais. Mas quando a gente percebe que cada um, por mais que seja casado, tem a sua individualidade, tem as suas particularidades, a gente começa a respeitar e a vida da gente começa a se transformar. Quando a gente faz isso com uma pessoa, consequentemente a gente vai fazendo com outras pessoas. E aí a gente se liberta e, e permite que as pessoas sejam com a gente aquilo que elas gostariam de ser, não mais aquilo que a gente espera que elas deveriam ser. E isso é muito legal, porque pensa, quando a gente está com uma pessoa que ela é engessada, quantas vezes, né, a gente vai num lugar ou vai no mercado e encontra um amigo de anos, a pessoa ela mal te cumprimenta porque ela tá com um marido ou com a esposa do lado. Ela tá engessada, ela já não é mais ela já não. Então é essas coisas que as crenças fazem. Elas paralisam a gente e quando a gente está paralisado, a gente paralisa as nossas criações. E o alerta que é sempre olhar para a gente, como que a gente pode fazer cada situação da nossa vida de uma forma diferente, para que a gente não esteja no automático, mas para que a gente esteja sempre na forma de criação. Como é que eu posso criar, né, o relacionamento na minha empresa, com os meus funcionários, com o meu sócio, como, né? De um modo diferente. Porque se eu repetir, eu vou estar repetindo mais uma vez a mesma coisa. E é se soltar. Quanto mais a gente se solta, quanto mais a gente solta, né? E se permite estar na possibilidade, na melhor possibilidade do momento, a gente sempre vai acessar a melhor possibilidade. Quando a gente já olhou para a pessoa, não vai acontecer tal coisa, a gente já criou aquilo porque é um condicionamento, é uma crença. Quando a gente solidifica a crença, é isso que a gente recebe. Por isso que é bem importante estar atento a isso. Porque a nossa mente, ela bem organizada, ela consegue fazer coisas extraordinárias. Eu não sei se ficou fácil de entender o conteúdo de hoje, se tiveram alguma dúvida, se fez sentido para vocês o que a gente trouxe. Gostaria de saber um pouco de vocês. Hoje está todo mundo com frio, está com as cordas vocais congeladas. A Cris está falando aqui gratidão por compartilhar suas palavras. Eu acho que quanto mais a gente compartilha e quanto mais a gente sabe que os outros também tiveram as suas dificuldades, fica mais fácil entender qual é o fundamento de a gente poder, porque todo mundo olha para as redes sociais e está todo mundo lá bonitinho, né?
tá todo mundo, e a gente acha que as pessoas não têm as suas dificuldades, não têm os seus problemas, mas todos têm. E é muito interessante o quanto a gente pode ser melhor quando a gente compartilha as coisas. Aqui o nosso espaço é para que a gente compartilhe e para que a gente possa crescer juntas, olhar para as nossas dificuldades e entender que é muito isso aí, é bem isso. Quanto, porque a gente olha, todo mundo tá muito, bonitinho, né? A Sabrina não tem nenhum problema, todo mundo assim, não, a Sabrina ela sabe resolver de uma forma diferente. E da forma que eu agia há 10 anos atrás é muito diferente de agora. Por isso que esse grupo, a gente está aqui para trocar essas experiências, para fazer com que vocês entendam que a gente vai passar por perrengue, mas é como eu passo o perrengue, né? Se o perrengue vai me desmontar ou se eu vou olhar para aquilo, não, eu dou conta. Eu sempre dei conta. Qual é a mentira que eu estou me contando, né? Que eu não estou dando conta. Eu dou conta sim. E é isso que eu quero que vocês entendam. Levem a sua mente para as coisas mais grandiosas que vocês possam imaginar. Alimentem as suas mentes com coisas boas e acreditem nisso. O que você acredita sobre você é o que tu tá vibrando e é o que tu tá enviando para o universo para que tu tenha ainda mais. Então, tá tendo pensamentos sabotadores, olha para aqueles pensamentos, não. Eu fui isso uma vez, mas hoje eu não sou mais. Hoje eu tenho confiança, entusiasmo, alegria, vitalidade, amor, saúde e o que eu não estou dando conta, eu vou buscar uma resposta, eu vou buscar um conhecimento. E é por isso que existem essas terapias de hoje, é para ir buscar o conhecimento. As pessoas estão todas sufocadas, não entendendo que muitas vezes mexendo num pensamento, modificando uma atitude, a gente pode modificar muitas coisas na nossa vida e transformar só esse fato de a gente mudar o nosso modo de cobrar as pessoas, de falar com as pessoas, vocês não têm noção no que isso traz. Isso muda tudo, porque a gente começa a sair da vítima, ninguém me ouve, ninguém faz as coisas que eu quero, e saber conversar, trazer essa paz. Então, as terapias, elas estão ali para isso, né? Quantas vezes a gente modifica, sabe? Não, dá uma olhada para esse lado, dá uma olhada para o outro lado e vai vendo o quanto isso vai fazendo sentido para ti. Eu não sei se esse assunto mexeu um pouco, ou mexeu mais ou menos, ou mexeu muito com vocês. Se esse assunto ele não mexeu muito com você, é porque já tem muita coisa ali que já foi trabalhada. Se ele mexeu um pouco dessas coisas que a gente falou, ele já consegue melhorar um monte. Do tipo assim, eu tenho algumas crenças que eu tenho que mudar, eu posso ressignificar, eu tenho que ver da onde que elas vêm. Elas vêm da minha família, elas vêm da, da minha juventude, né, da minha adolescência, eu preciso identificar elas. E o outro aspecto que a gente trabalhou aqui foi como eu tenho que ressignificar tudo isso. Então, se para você foi leve a aula de hoje, já com essas três dicas que a gente deu hoje, você já consegue fazer várias mudanças. Agora, se o assunto de hoje foi pesado, né? Sabrina, não foi assim, eu não consegui entender direito, as coisas estão muito confusas para mim. Aí sim a gente precisa, né, marcar um encontro daqui a pouco individual,
trazer os assuntos mais que tem mais problemas ali para que a gente possa trabalhar individualmente, não aqui no coletivo. Por isso que se vocês precisarem de mim, hoje eu vou deixar o telefone para vocês e também, gurias, se alguém que pegou o link de umas outras pessoas quiserem ser adicionadas no grupo do WhatsApp para receber o link toda semana, também pego o número aqui para também poder para a gente poder colocar no grupo e aí toda semana eu vou trazendo essas informações do que a gente vai trabalhar e das ferramentas que a gente está usando cada semana. Certo? Então, se alguém precisar do número, é 99197 8021. Certo, gente? Hoje vocês falaram bem pouco, estão ali quietinhas, tranquilas. Espero que tenham gostado. Se precisar de qualquer coisa, mandem mensagem no particular. Certo? Boa noite, uma semana incrível para todas vocês e que fiquem, né, com Deus, na paz e na alegria de todos. Até semana que vem. Beijos. Boa noite. Boa noite. Obrigada por tudo. Imagina, Inês. Eu que sou muito grata por vocês terem tirado um tempinho para ficar aqui comigo, né? Para que a gente possa cada vez mais se melhorar. E nós nos melhorando, né? A gente melhora a nossa família, melhora o nosso trabalho, melhora os nossos relacionamentos, a nossa saúde, melhora tudo. Gratidão para todos. Gratidão, Dirce. Bom descanso.